Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. A cidade de Washington. Por Jacinta. Como já havia dito, a maçonaria está sempre presente em muitos países, principalmente nos Estados Unidos, inclusive a cidade que mais simboliza a maçonaria é Washington. A cidade possui dois nomes históricos: Federal City e Washington City. O Distrito de Colômbia, formado oficialmente em 16 de julho de 1790, é o Distrito Federal dos Estados Unidos, como especificado pela Constituição estadunidense, com limitado poder local. O Capitólio, o Memorial Lincoln, o Monumento de Washington e o National Mall são lugares com a simbologia da maçonaria. Vista do céu, a disposição desses lugares foram arquitetados claramente como um compasso e esquadro. Isso é claramente visto de cima. A localização de Washington D.C. em terras americanas fica entre os estados da Virgínia e Maryland, às margens do Potomac River. D.C. é a abreviação de District of Columbia. A capital dos Estados Unidos, Washington, foi planejada segundo princípios maçônicos. De acordo com essa formulação, na disposição das ruas e prédios da cidade é possível identificar o desenho de símbolos utilizados da sociedade secreta, como o esquadro, o compasso e o pentagrama. Isso se baseia no fato de o primeiro presidente americano, George Washington, ter sido maçom e ter contratado para projetar a cidade um arquiteto e engenheiro francês chamado Pierre L'Enfant, que também era maçom. Isso prova a influência secreta exercida pela maçonaria sobre o governo dos Estados Unidos desde a fundação do país, no século XVI. A residência do presidente dos Estados Unidos é o ponto onde dois símbolos maçônicos se encontram em Washington. A Casa Branca seria, ao mesmo tempo, a ponta de uma das pernas do compasso que parte do Capitólio e a ponta de um pentagrama invertido formado pelo traço das ruas ao norte do prédio. Esse pentagrama seria uma prova da influência não só da maçonaria, mas também do ocultismo no planejamento da cidade. O grande obelisco que domina a paisagem de Washington não faria parte do traçado maçônico da cidade, mas seria, ele mesmo, um símbolo instalado pela maçonaria no coração dos Estados Unidos. A fraternidade atribui alta carga simbólica ao obelisco, e a pedra fundamental do monumento foi colocada por um grupo de maçons na primavera de 1848. O monumento em homenagem ao terceiro presidente americano Thomas Jefferson foi construído entre 1939 e 1942. Segundo a maçonaria, ele seria a ponta da outra perna do compasso, que começaria no Capitólio. De acordo com essa ideia, tal perna seria interceptada por um dos segmentos do esquadro formado pelo prolongamento imaginário das avenidas Washington e Louisiana. O Congresso dos Estados Unidos no coração de Washington, por sua localização e história, em 18 de setembro de 1793, o próprio George Washington, vestido com os trajes de maçônicos, assentou a pedra fundamental do edifício. O prédio corresponde à cabeça de um compasso, cujas pernas se estenderiam até a Casa Branca e o Memorial de Jefferson. Na maçonaria foram estudadas, discutidas e aprovadas várias decisões importantes no processo de independência, tanto dos Estados Unidos como do Brasil. O manifesto que resultou no Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, e os detalhes da aclamação de Dom Pedro como imperador, tudo isso foi feito por maçons, inclusive Dom Pedro I era maçom. George Washington, portanto, fundou a cidade que leva seu nome e em tudo que foi planejado na cidade americana foi fruto de um planejamento e a devida disposição dos símbolos da maçonaria, que estão lá para a eternidade, valores essenciais e fundamentais da sublime ordem maçônica. A maçonaria tem três objetivos essenciais: a instrução moral, física e intelectual. A moral abrange a espiritualidade, a física o conhecimento e a intelectual a mística. Os ensinamentos maçônicos buscam sempre nos lembrar dos três deveres fundamentais do ser humano, ou seja, os deveres para conosco, com a humanidade e para com Deus.
para com Deus, reconhecendo sua presença em tudo e sua fabulosa obra, o universo.